Amém. Graça e paz, irmãos. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. A princípio leremos os versos de 23 a 25. Expiação e propiciação, duas faces de uma mesma moeda, é o tema do sermão desta noite. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Curvemos nossas cabeças, falemos mais uma vez com o Senhor. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, ó Deus, através da instrumentalidade do Teu servo. Nos dê, ó Deus, o Teu Espírito, sabedoria, abre os nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra pregada, ó Pai. Que haja transformação e novidade de vida. Nós oramos pedindo a direção do Teu Santo Espírito e o fazemos em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ele ri, é o significado do seu nome. Sim, Ele nos fez rir. Risos de alegria, um filho improvável para dois velhos como eu e sua mãe. Ah, meu filho, como nós te aguardamos, como ansiamos pelo dia do seu nascimento. Quando você nasceu, todos rimos. Risos de alegria, risos de gratidão. E você cresceu forte, saudável, livre de qualquer preocupação. Suas brincadeiras pelo nosso acampamento nos fizeram esquecer que éramos dois idosos. E todo o sofrimento que passamos peregrinando por essa terra, Deus nos consolou com a sua presença. Mas agora, meu filho, meu coração está dilacerado. Eu não entendo, mas não contesto. Eu preciso obedecer. Mas no meu coração eu pergunto, por que, Senhor? Por quê? Eu amo tanto. A ordem era clara e eu precisava obedecer. O sol ainda não havia saído, ainda estava frio. Albardei o meu jumento e preparei tudo. Peguei o machado e fui atrás de algumas madeiras para servirem de lenha. Enquanto rachava a lenha, o suor corria pelo meu rosto, assim como as lágrimas pelos meus olhos. Chamei 2 servos para que me ajudassem com os preparativos e que nos servissem ao longo da viagem rumo ao Monte Moriá. Vamos, precisamos partir, Isaque, meu filho, levante, acorde, precisamos sair. Mas pai, ainda nem amanheceu, me deixe dormir mais um pouco. Não, meu filho, precisamos partir, venha e me ajude com isso. Foram 3 dias de caminhada. Ah, que dias longos! Que dias terríveis. Quanto mais se aproximava, mais o meu coração apertava. Meu filho amado, meu filho querido, mal sabia ele o que estava prestes para acontecer, mas eu preciso obedecer. As horas se arrastavam no calor do dia, no sol escaldante. Sentávamos à sombra de uma árvore. Eu contemplava suas mãos ainda tão tenras. Sim, você já era uma criancinha, cheia de vida, aquelas mãos tão pequeninas que seguravam firmemente minhas mãos velhas, calejadas e cansadas, agora segura firme o cântaro de água. E você já podia beber sozinho, não precisava mais da ajuda de Sara, sua mãe. Você teria ainda tanta vida. Por que, Senhor? Por quê? No 3º dia, lá estava o monte diante dos nossos olhos. Pedi para que os meus servos ficassem ali, enquanto eu e o meu filho amado iríamos até o Monte Moriá. Depois de adorar a Deus, voltaríamos. Venha, Isaque, tome aqui essas lenhas, me ajude com isso. Peguei as lenhas do jumento e coloquei sobre os seus ombros. Deixa que o cutelo e o fogo eu carrego. Você já é um rapaz forte, já aguenta o peso dessas madeiras. Eu não, eu já estou velho e cansado. Vamos, filhos. Vamos, filho, vamos juntos até aquele monte. Isaque olhou para o monte e disse, meu pai. Sim, meu filho, eis-me aqui, respondi. Nós já temos o fogo e a lenha,
mas não está faltando alguma coisa? Cadê o cordeiro para o holocausto? Aquelas palavras fizeram meu coração gelar. Aquelas palavras rasgaram a minha alma. Meu coração parecia sangrar de tanta dor. Isaac era um menino curioso. Gostava muito de fazer perguntas: para que disso, por que daquilo, por que chove, por que as plantas murcham quando o sol está quente, ou por que o cordeiro precisa ser perfeito para o sacrifício, ou ainda, como o bebê vai parar na barriga da mamãe. Mas de todas as perguntas que você me fez, essa foi certamente a mais difícil de responder. Onde está o cordeiro para o holocausto? Minha voz embargou. Meus olhos encheram-se de lágrimas, mas eu não podia demonstrar fraqueza. Eu precisava me conter. Depois de um tempo em silêncio, com a voz trêmula tentando conter o meu choro, eu respondi: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Chegamos no monte, tirei a lenha dos ombros de Isaac. Vamos, meu filho, precisamos construir um altar para o holocausto. Pegue algumas pedras e me ajude a organizar isso tudo. Quando o altar estava pronto, eu olhei para o meu filho. Queria olhar para ele pela última vez e perguntava: por que, Senhor? Por quê? Coloquei a lenha sobre o altar. Peguei meu filho e ele não disse palavra nenhuma, mas nesse momento ele já havia entendido. Não correu, não gritou. Simplesmente as lágrimas escorriam pelos seus olhos e também dos meus. Eu queria gritar e chorar em alta voz, mas precisava obedecer. Amarrei o meu filho e o coloquei sobre a lenha. Respirei fundo, contive as lágrimas. Peguei o cutelo e chegou a hora, meu filho. Quando ergui as mãos ao alto para desferir o golpe contra o meu próprio filho, o filho da promessa, o filho tão esperado, fui interrompido por uma voz que rompia do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui, respondi. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que alívio! Não contive as lágrimas. Comecei a chorar, abracei o meu filho com força e choramos juntos. Quando ergui os olhos, ainda banhados em lágrimas, vi atrás de mim um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tirei as cordas de Isaac e o soltei, peguei o carneiro e coloquei sobre o altar no lugar de meu filho. Sacrificamos o cordeiro ao Senhor e o adoramos ali. E ele confirmou mais uma vez as suas promessas para mim. Eu dei àquele lugar o nome de Jeová-Jiré. O Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Essa história que vocês conhecem já há muito tempo mostra que desde a antiguidade ritos de sacrifícios eram oferecidos, às vezes aos deuses pagãos, para aplacar a ira, para conquistar alguma dádiva, para trazer chuva ou eliminar alguma praga, ou simplesmente como um ato de adoração. Mas um dos propósitos mais importantes para o povo de Deus era o sacrifício como oferta pelo pecado. O sacrifício para fazer a expiação e a propiciação dos pecados em favor do ofertante. Quando Deus institui a Páscoa no Antigo Testamento, com a saída do povo de Deus do Egito, ele determina que um cordeiro ou um cabrito fosse morto e o seu sangue fosse aspergido marcando as vergas e os umbrais da porta, pois o sangue seria por sinal nas casas onde ele estivera. Quando o anjo destruidor visse aquele sangue, ele passaria e não haveria praga destruidora sobre aquela casa, porque todos os primogênitos do Egito iriam perecer naquela noite. Mas entre os judeus, o cordeiro foi morto em lugar do filho primogênito. Fica claro aqui a morte substitutiva do cordeiro em lugar do filho, como um rito sacrificial. Quando nós olhamos para as instruções de Deus para a confecção dos utensílios do tabernáculo, nós vemos também essa mesma ideia da propiciação, o propiciatório. Um dos elementos mais importantes do tabernáculo e depois, posteriormente, do templo, era a Arca da Aliança.
Mas sobre essa arca da aliança havia uma tampa, chamada de tampa do propiciatório. Ela era feita de ouro puro, e ali nós lemos que Deus viria através daquela tampa e se apresentaria ao seu povo. Está registrado em Êxodo 25, 17 a 22, que diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Em Êxodo 25 nós temos a descrição desses utensílios, o tabernáculo, a tampa do propiciatório. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que não há como Deus se manifestar presente, como Deus vir a nós, senão através da expiação de um cordeiro em favor dos nossos pecados. Um estudioso das Escrituras chamado Victor Hamilton, ele afirma que existe uma dificuldade em se traduzir essa palavra que foi traduzida para a nossa versão, tampa do propiciatório, que é a palavra hebraica kaporet. Significa cobertura, trono de misericórdia, tampa da expiação ou tampa do propiciatório, como nós comumente lemos nas Escrituras Sagradas. Ele afirma ainda que essa palavra ela é derivada do verbo kapar, que significa fazer expiação. Na Septuaginta, uma versão latina, é a palavra hilasterium, uma versão grega, hilasterium, e na Vulgata Latina, propitiatorium. Meus irmãos, isso significa que a palavra propiciação tem a ver com a ideia de expiação. Pelo menos uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria pegar um cordeiro, um bode expiatório e fazer por si e também pelo povo a expiação pelos pecados. E ele entrava no lugar mais santo, o Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer esse sacrifício no Yom Kippur, ou o dia da expiação. O dia da expiação. Como nós lemos lá em Levítico 16, que diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, no lugar santo, no Santo dos Santos, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório, a palavra hebraica kaporet, e também diante dele, e assim fará a expiação, o verbo kafar, pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com ele no meio das suas impurezas. E é ali, entre os querubins, na tampa do propiciatório, onde sangue seria aspergido, que Deus promete encontrar o seu povo. Em outras palavras, meus queridos, sem o sacrifício, sem o derramamento de sangue, não há expiação de pecados e é impossível nos encontrarmos com Deus. Ele acerta aqui, é muito acerta quando ele diz que esse verbo encontrar, em Êxodo 25, 22, confere um novo nome a esse tabernáculo. Agora esse tabernáculo também é chamado de tenda do encontro, tenda da congregação. É o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. O que Deus está ensinando ao povo de Israel desde o Antigo Testamento é que para ter comunhão, para ter um encontro com Deus, nós precisamos do sangue do Cordeiro. Nós precisamos do sangue perfeito do Cordeiro. Lá em Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida.
Fica claro e óbvio aqui que a vida está no sangue e que o sangue era necessário para fazer expiação pelos nossos pecados. O sangue é o meio pelo qual os nossos pecados são expiados, são aplacados, são eliminados diante de Deus. Mas afinal de contas, o que significa essa palavra expiação? Expiação tem um profundo significado e muito importante nas Escrituras Sagradas. Ela aponta para o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus com o homem desde o pecado de Adão. Em termos simples, expiação significa reparação, compensação por um pecado ou culpa. É o ato de limpar, cobrir ou remover o pecado para restaurar a comunhão com Deus. Deus não se encontra com pecadores, a não ser que eles sejam remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Sem derramamento de sangue, Hebreus 9:22, não há remissão de pecados. Então, propiciação, expiação significa reparação, compensação por um pecado que restaura relacionamento. Mas e quanto ao termo propiciação que nós lemos em Romanos 3, onde ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Apesar da palavra expiação estar profundamente relacionada com o termo propiciação, a palavra propiciação traz um sentido novo, um rito sacrificial que significa em aplacar a ira de Deus. Propiciar significa aplacar a ira de Deus. Agora, por que nós precisamos que os nossos pecados, nós precisamos da expiação e da propiciação por meio do sacrifício de Cristo? Por quê? Porque, meus irmãos, se nós observarmos o texto de Romanos capítulo 3, fica muito claro. Ele diz lá no versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecamos, todos carecemos da glória, da graça, da misericórdia de Deus. E sem a propiciação e a expiação pelo sangue de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, jamais conseguiríamos ter um encontro verdadeiro e pessoal com o nosso Redentor. É por isso que nós precisamos da propiciação e da expiação, que só pode ser perfeita através do sangue do Cordeiro. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus. Entretanto, nós lemos que a alma que pecar, essa certamente morrerá, e não é apenas uma morte física, é uma morte espiritual, é uma morte que nos separa de Deus. E o Cordeiro, quando foi pregado na cruz, quando foi levantado no madeiro, ele sentiu todo o peso dessa separação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E esse peso era tal que ele clamou na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Cristo sentiu o abandono do próprio Deus, porque naquele momento ele estava sofrendo todo o peso sobre si dos nossos pecados. A ira de Deus caiu sobre si. E ao ser derramada a ira de Deus sobre ele, ele aplacou, ele acalmou e nos tornou propícios, mais uma vez, ao Senhor. Propitiatorium significa tornar favorável. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, aquele que com o seu sacrifício aplaca a ira justa de Deus contra o pecador e restaura a comunhão e o relacionamento com Ele. É isso que Cristo fez por nós. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Cristo
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, de todo aquele que nele crê. 3:25, Romanos 3:25, a quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé. Qual é a diferença então entre expiação e propiciação? São termos muito bem relacionados. Expiação significa remoção da culpa e do pecado, e a propiciação é o ato de satisfazer a justiça divina, tornando-se possível o perdão e a comunhão do Senhor. Propiciação é o que torna possível a reconciliação com Deus, porque Jesus subiu à cruz e assumiu a punição que nós merecíamos. A coroa que ele usou, como nós cantamos, era nossa. Nós a merecíamos, mas ele a suportou em nosso lugar. Centenas de anos depois da história de Abraão e Isaque, surge um homem com algumas características peculiares. Suas vestimentas, seus hábitos alimentares eram incomuns. Suas roupas eram confeccionadas de pelos de camelo com um cinto de couro amarrado à cintura, e a base da sua alimentação era formada de gafanhotos e mel silvestre. Seus olhos eram vívidos e vibrantes. Sua pregação era forte e dura. Sua mensagem muito clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa pregação de João Batista ecoa pelos séculos e agora se faz ouvir entre nós. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando alguns hipócritas queriam ser por ele batizados, ele o exortava duramente: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não confie no simples fato de serem chamados filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Deus nos chama, meus irmãos, para um arrependimento sincero e verdadeiro. Reconheça que você é pecador diante dele, que você, tal como foi escrito, carece da sua glória, da sua misericórdia, que você está afastado do Senhor. E arrependa-se pronta e sinceramente, confiado no sacrifício que expiou pecados, que se tornou propício a nós. Em Betânia, nas margens do rio Jordão, esse homem destemido e com um propósito muito bem determinado, estava vivendo mais um dia comum e chamando o povo ao arrependimento e batizando-os como sinal de uma nova vida, até que ele ergue os olhos para o horizonte e vê um homem ilustre. Sua aparência era de um homem comum, de carne e osso, mas os seus olhos eram vivos, a sua presença era marcante, a ponto de ele sentir-se indigno de, curvado, desatar as sandálias dos seus pés. E à medida que aquele homem se aproximava, o seu espírito agitava dentro de si, até que, não podendo conter-se mais, ele exclamou em um brado de vitória, de renovo, de esperança, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As palavras de Abraão se cumpriram. Deus proverá para si um cordeiro. No monte do Senhor se proverá, não mais no monte Moriá, mas no Calvário, no Gólgota. Quando o Cordeiro veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi erguido. Ele veio porque Deus prometeu que no monte do Senhor ele deveria de prover um cordeiro, não apenas para substituir Isaque, mas todo aquele que nele crê. Portanto, creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para fazer a propiciação e a expiação pelos nossos pecados e nos conceder vida eterna e salvação. Assim como lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nisso, entregue a sua vida a Cristo, arrependa-se pronto e sinceramente e viva a verdadeira liberdade que há nos braços do Pai. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós.